Então, a gente viu a parte de fase, né? Se o circuito é monofásico, se o circuito é trifásico, né? Tá faltando agora só a parte de aterramento, né? Como é que vai funcionar o aterramento nessas unidades consumidoras, né? Toda unidade consumidora, mesmo que provisória, deverá ter o condutor de neutro de suas instalações internas aterrados, né? Ou seja, toda vez que for colocado o medidor, a gente vai conectar o neutro e o terra, vai fazer a conexão do neutro com o terra, né? Dentro da caixa de medição, né? Então, o ponto de conexão do neutro da instalação elétrica com o condutor de aterramento deverá ser localizado na caixa de medição, né? Vocês até viram lá no laboratório que dentro da caixa de medição estava chegando o cabo de aterramento, né? A gente até utilizou para fazer a ligação das tomadas. Foi isso? Cabo Verde. Cabo verde, justamente, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem que observar, né? A ligação do condutor de neutro da instalação ao eletrodo de aterramento, ele deverá ser por meio do condutor de aço cobreado, né? Sem emendas. Ou seja, a gente tem que fazer a conexão do cabo de cobre completo, né? Desde a conexão até a arte de aterramento. Esse caminho deverá ser o mais curto possível, certo? Sem chave ou qualquer dispositivo que possa causar a sua interrupção. Ou seja, o aterramento ele não pode conter disjuntor, né? Não pode ter, certo? Já ele mandou mensagem que diz que a internet dele caiu lá, certo? Então o que acontece? O aterramento ele vai utilizar apenas o cabo de cobre e a haste, certo? E o conector. Ser devidamente protegido por eletroduto rígido nos trechos em que possa sofrer danificações mecânicas, né? Ou seja, ele vai ter que ter o eletroduto para proteger ele, certo? Que mais? E esse cabo ele deve ser conectado ao eletroduto metálico de descida, né? Lógico, quando o eletroduto for metálico. Mas normalmente o que a gente utiliza nessas caixas de medição é o eletroduto conjugado, né? Já que ele vai ser colocado embutido na parede. Beleza? Beleza. Aí nós temos aqui também, ó, o eletroduto do condutor de aterramento deverá ser de PVC rígido, pesado, né? Roscável com diâmetro nominal de meia polegada ou de 12 milímetros, né? Para fio de bitola até 10 milímetros e de 1 polegada ou 25 milímetros para fio de bitola de 16 a 35, né? Que isso daqui a gente vai ter que observar lá naquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, né? Dependendo do cabo, a gente vai dimensionar o eletroduto, né? O aterramento deverá ser feito com uma haste de aço cobreado com diâmetro de 16 milímetros, né? Ou seja, de 5 oitavos. E o comprimento de 1,5 m. Mas o que acontece muito, né? Porque o cobre ele é caro, né? O que acontece muito é de as pessoas colocarem apenas uma hastezinha pequena só para mostrar a ponta. Bota assim uns 20 centímetros de haste de cobre, né? Enterra lá no chão. O pessoal da concessionária, quando ele vai fazer a vistoria, ele não vai observar, não vai tirar a arte toda do chão, né? Então ele não vai tirar a arte do chão. Então ele vai acreditar que essa arte tem 1,5 m lá enfiada, né? Sabe o que acontece? Se você usa uma arte menor do que isso, o aterramento ele vai ser prejudicado, né? Ele não vai ter um aterramento suficiente para fazer a proteção dos circuitos, né? Então ele vai ter uma resistência maior, então ele não vai conseguir desviar aquelas correntes excessivas, né? Ele vai ter uma dificuldade em desviar essa corrente, né? Então o ideal é que você utilize mesmo a haste de 1,5 m, certo? Para a conexão do condutor de aterramento com o eletroduto de aterramento, deve ser utilizado um condutor de aterramento tipo cunha arte, né? Acho que eu esqueci de colocar aqui no material, mas eu mando depois para vocês, no grupo de vocês. De material protegido contra corrosão, sob pressão
de parafuso sem o emprego de solda e acessível à inspeção. Ou seja, esse condutor de aterramento, ele tem que estar visível ali, né? Tanto a entrada como a saída dele lá embaixo. E a conexão com a arte de aterramento. Né? Diga lá, Antônio. Uma coisa que eu não concordo, professor, Hum. é com essas artes de aterramento banhada de cobre, né? Uhum. Porque, assim, com o passar do tempo, ela vai criando ferrugem, e aí vai terminando Oxidando. soltando o cabo da arte. Sim. Aí Né? é onde entra a parte da manutenção. Né? Sim, onde entra... Sempre que for fazer manutenção na instalação elétrica, a gente tem que observar também a arte de aterramento. Se ela tá ainda eficaz, né? Só que o que acontece? Uhum. Muitas vezes, quando a gente vai fazer manutenção, as pessoas negligenciam isso. Né? Eles não observam essas conexões. Uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente vai fazer vistoria, fazer manutenção, a gente vai olhar em cada arte de aterramento se tá ainda conectado. Né? Porque muitas vezes folga, cria ferrugem, né? Quebra o cabo. Então, existe teste também para fazer isso. Fazer o teste de isolamento. Ou teste de aterramento. Que é o megômetro, né? É termômetro. Ou, desculpa, terrômetro. Megômetro é para motores. Megômetro é para isolação. Sim. O megômetro e o iPod, né? Tem os dois. Isso aí é novo. iPod. iPod. Pois é, uma coisa, eu acho que o cabo, o condutor deveria na arte, deveria usar um estânio, né? Sim. Para poder evitar esse mau contato, que gera esse isolamento. Pois é. O que acontece? Quando é unidade consumidora pequena, eles não exigem que tenha solda, né? Mas quando você utiliza subestação, toda conexão de cabo e cabo com arte, eles querem que seja com solda exotérmica. Né? Que aí sim, você tem uma proteção bem maior. Essa solda exotérmica é o mesmo estânio, professor? Não. Já é uma solda diferente. É diferente. Depois vocês... O estânio é aquele ferrozinho de solda. Uhum. Né? Esses estânio não aguenta em rede elétrica, não, né? Aguenta nada. Ali é só para coisa eletrônica, para circuitos pequenos. Diga lá, Jasmin. Professor, o que é que pode acontecer quando o problema no caso de manutenção, se o problema estiver no aterramento, quais são dos danos que o aterramento causa? O aterramento não funcionar. Tá. Porque Só isso mesmo, né? Porque o que acontece? Lembra lá que a gente falou que o terra ele vai desviar a corrente de curto-circuito, corrente de vazamento, né, pela carcaça. Então, se o cabo tiver quebrado ou se não tiver feita a conexão lá na arte, esse aterramento não vai estar servindo para nada. Né? Ele vai estar desconectado. E a minha dúvida é sobre a pergunta do Antônio, que ele falou que às vezes esses aterramentos banhados a cobre, ele às vezes cria ferrugem. Se criar, o qual ele também não segura mais a carga não no aterramento. Começa a desviar também. Pois é, no caso, quando tem ferrugem, ele vai aumentar a resistência do aterramento. E o que acontece? O aterramento ele deve ter o mínimo de resistência possível, justamente para escoar a corrente pelo aterramento em vez de escorrer pela pessoa, né? Se você tem o ferrugem ali na conexão, essa resistência vai aumentar. Ou seja, se tiver um caminho com a resistência menor, a corrente vai fugir por ela. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí tem aqui uma observação, né? Em caso de utilização de poste metálico, né, que é aquele poste auxiliar, não será necessário o aterramento, servindo o poste como um condutor de aterramento, né? Então você não precisaria colocar o cabo de cobre. Só que o que acontece? Eles colocam isso aqui na norma, mas na prática eles sempre querem que tenha lá o cabo.
né? Até porque é uma segurança a mais. Não é seguro, Oi? o condutor do aterramento mesmo é mais seguro não do que Justamente. no poste de ferro. Justamente porque o que Vai que esse acontece? bicho dá um custo. Pois é, e a pessoa encosta no poste. É mais perigoso, né? Então, por isso que eles querem que seja Eu mesmo, utilizado cada o um tem cabo. coragem, não. Justamente. Beleza. Aí, com relação aos tipos de aterramento, né? Que era aquilo que o Antônio estava falando para o Jazz lá na sala, né? Nós vamos ter a classificação desse tipo de aterramento na seguinte nomenclatura, né? O esquema TN, o esquema TT e o esquema IT, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Esse último eu não conhecia não, IT. Conhece não? A gente vai ver agora. Não. É porque Só esse aqui... Pode falar. o que a gente costuma ouvir e ver pela aí é o TN, TNC e o TT. Uhum. Que são os mais utilizados, né? Isso. Esse esquema IT aqui, ele é utilizado mais para equipamentos que são muito sensíveis, principalmente em hospital, clínica, que tem o raio-x, eletrocardiograma, né? Equipamentos que precisam ter uma segurança a mais no aterramento, né? Então, como a gente praticamente não faz manutenção assim nesse tipo de instalação, a gente acaba não ouvindo muito falar sobre ele. Até porque ele dá mais trabalho para fazer, isso aqui é uma burocracia danada. Então, ó, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai saber identificar o tipo de instalação, né? O tipo de aterramento. A gente vai estar utilizando ali aquelas letras, né? Que eu falei lá, TT, TN e o IT, né? Ó, a primeira letra vai ser o quê? A situação da alimentação em relação ao aterramento. Ou seja, como é que vai ser o aterramento lá na nossa caixa de medição, né? Como é que a gente vai estar utilizando ela ali? Calma aí, o Neto chegou aqui. Então, como é que vai estar essa conexão lá? Se for um aterramento diretamente no medidor, né? Ou seja, se o medidor tiver um aterramento, a primeira letra vai ser o quê? Vai ser T, né? Então, nós temos aqui o esquema TN e o esquema TT, né? Esses dois, ele tem aterramento lá no medidor, certo? E se for uma isolação de todas as partes vivas em relação ao aterramento, ou aterramento através de um ponto, de uma impedância, né? Ou seja, a gente vai ter uma resistência nesse aterramento, ele vai ser do tipo I. Quando eu mostrar o desenho, vai ficar mais claro para vocês entenderem isso aqui, certo? A segunda letra é a situação da carga em relação ao aterramento. Então, se a segunda letra for T, vai ser uma carga diretamente aterrada, ou seja, vai ter um aterramento lá na carga, vai ter uma haste, né, uma haste de aterramento lá na carga, independente do aterramento da instalação elétrica. Ou seja, ele não vai estar conectado no terra do circuito, né? Vai ser um aterramento independente para ele. E se for a segunda letra for N, a carga será aterrada a partir do aterramento da instalação elétrica. Essa aqui é a mais comum, né? Você tem o aterramento da instalação elétrica e utiliza ela para aterrar as cargas, né? Os equipamentos. Diga lá, Antônio. Professor, a Equatorial aqui permite que a gente faça o aterramento lá do medidor. Eu posso levar esse cabo até o meu quadro de distribuição. Sim, o neutro. O próprio neutro, ele já é aterrado. Certo. Além do neutro, ela permite que eu leve o outro condutor de aterramento até o quadro de distribuição? Sim. Ou ela, no meu quadro de distribuição, eu teria que fazer o outro aterramento individual? Aí, e de lá para sair para os meus equipamentos? Entendi. No caso, você tem que solicitar ela, né? Tem que solicitar a conexão com o aterramento do medidor. O Leonardo chegando aí. É até mais fácil dele falar.
Porque o que acontece geralmente é de você colocar um aterramento no seu quadro de medição, né? Mas se Sim. você solicitar da concessionária para conectar no aterramento deles, né, da caixa de medição deles, eles autorizam também. Basta fazer uma solicitação por escrito. É porque tem alguns estados, né, que permite, que a concessionária permite que você faça o aterramento do medidor, Uhum, lá, o mesmo que está sendo feito lá no medidor, você uhum. possa levar até o seu quadro de distribuição. Isso, Mas a maioria dos estados não permite, não as outras permite. concessionárias não permitem isso, né? Uhum. Pois é, Ela, por padrão eles não fazem. Mas se você solicitar, dizer que quer uma segurança a mais para colocar todos os aterramentos no mesmo nível de tensão, até porque o neutro ele já é aterrado, né? O neutro ele é aterrado sim. lá no medidor. Mas se você pedir para fazer separado, eles aceitam. Mas Ele é tanto aterrado no medidor quanto também tem na muita gente cara, que faz o aterramento no no quadro de quadro. distribuição, né? Isso, Ou seja, ele é aterrado duas vezes. justamente. Só que assim, acaba sendo a redundância, né? Você colocar no quadro de medição se você já tem no medidor. Seria mais fácil eles liberarem no medidor. Só que Pois é. normalmente eles não fazem. Beleza? Culpa do Leonardo aí. É. Aí o que acontece? Com relação à terceira letra, né? Refere-se à disposição do condutor de neutro e do aterramento. Ou seja, se a terceira letra for S, o neutro e o terra, né, o aterramento, eles são feitos através de condutores diferentes. Ou seja, terra e neutro separados. E se a terceira letra for C, o neutro e o aterramento através de um único condutor. Ou seja, o terra e o neutro, eles são comuns, né? Por isso a letra C, ó. O S de separado, né? E o C de comum, que seria o mesmo cabo. Aí tem aqui os desenhos, que fica mais fácil da gente entender, né? O circuito TN, né? A primeira letra é com relação ao medidor, né? Considera que aqui no começo seria o medidor. Então, ó, você pode observar que o neutro e o terra, né, que ele chama aqui de PE, eles são conectados ao aterramento, não é isso? Então, a primeira letra aqui, ó, é T, certo? Certo. Beleza? Então, ó, ele possui um aterramento no ponto de alimentação, ou seja, no medidor. E as cargas são aterradas através dos circuitos que são lançados, né? Circuito existente na edificação. Ou seja, tem um circuito lá que é lançado na edificação, que ele é que é utilizado como terra para as cargas, né? Que aqui ele chama de massa. Certo? Então, ó, eu tenho a letra T, que é o aterramento no medidor, certo? E o N, que seria o quê? O neutro aterrado, certo? Aí a terceira letra que eu falei lá para vocês. Se eu tiver o terra separado do neutro, que aí eu vou ter o neutro azul e o terra verde, né? Eu vou ter um circuito TNS, certo? O S de separado, o N, porque o aterramento é feito através do circuito da edificação, certo? E o T, porque o medidor também tem um aterramento. Beleza? Beleza. Aí no caso aqui, TNCS, né? O que seria isso daqui? O T, o aterramento lá no medidor, certo? O N, porque o circuito do aterramento, ele vem do circuito lançado lá na edificação, certo? O C, se vocês observarem aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ele bota aqui, ó, o neutro separado do terra, não é isso? Ó, tá aqui o símbolozinho, ó. Neutro e terra separado, né? Então ele tem o PE, que é proteção if, que é em inglês, né? E o neutro. Aqui, ó, nessa parte, se vocês observarem, eu tenho um cabo só que ele vai servir de proteção terra, que seria o PE, e o N, que seria o neutro. Lembra que eu mostrei para vocês que lá no laboratório tinha um cabo verde e amarelo? Sim. Né? Seria utilizado nesse tipo de lançamento aqui, ó, onde o neutro e o terra faz parte de um condutor só. Se vocês observarem aqui nessa parte, nessa carga, ele tem, ó, o neutro saindo daqui e o terra também saindo dele, né? Então seria a parte TNC. Mas se eu tiver uma parte do circuito em que seja separado aqui, ó, então ele já vai virar S.
não é isso? Eu vou ter o neutro e o terra aqui separado. Até hoje, eu não vi esse tipo de utilização, né? Ou você utiliza ele todo junto, no circuito inteiro, ou ele utiliza todo separado no circuito inteiro. Diga lá, Jaslyn. Esse segundo exemplo aqui quer dizer que um cabo, um condutor só, ele serve como aterramento e como neutro. Justamente, nessa parte aqui, ó. Nessa parte, até a primeira carga, Isso. ele está servindo para os dois, tanto neutro como aterramento. Uhum. Certo? Que isso aqui seria o quê? O cabo comum, né? Então seria a letra C. Já nessa segunda carga aqui, a gente observa que ele é separado, né? Então seria a letra S. Então, no caso, professor, esse S aí quer dizer que o neutro e o terra estão separados, né? Justamente. E o C é como se fosse comum, né? Ou seja, são iguais. O neutro e o terra aqui, eles são iguais, ó. Nessa parte aqui, o neutro e o terra são iguais, e nessa parte aqui, o terra e o neutro são separados. Então, ele tem o T de aterramento lá no medidor, o N, que o aterramento é feito pelo circuito da edificação, o C, que nessa parte aqui, o terra e o neutro são comuns, e o S, que os dois são separados. Tranquilo? E É aqui... um pouco complicado, mas tá tranquilo. Depois que a gente aprende as letras aqui, fica mais fácil de entender, né? É, Depois que pratica olhando assim, bastante. tudo embaraçado. Aí tem aqui ainda o esquema TNC, né? Que seria o quê? Exatamente aquele que usa o cabo verde e amarelo, né? Que o terra e o neutro, eles são comuns, né? Então, você tem um aterramento no medidor, que é a letra T. O aterramento das cargas é feito através do circuito da edificação, que seria a letra N, certo? E a letra C dizendo que o neutro e o terra são comuns, né? É um cabo só para fazer as duas funções. Beleza? Beleza. Então, TN eu vou Beleza. ter o quê? Eu vou ter o TNC, né? Que são comuns, o neutro e o terra. Eu vou ter o TNS, que os dois são separados, eu tenho o neutro e terra separados. E tem o TNCS, que vai ser uma parte comum e uma parte separada. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, então. Aí, como é que funciona esse tipo de ligação TN, né? Em caso de fuga de corrente, né, pela carcaça lá do equipamento, isso aqui acontece principalmente com motores, né, motor, bebedouro, esse tipo de equipamento, luminária metálica. Em caso de fuga de corrente, o circuito será fechado através do circuito da instalação e a corrente será elevada disparando o disjuntor do circuito. Ou seja, quando ele perceber que tem essa fuga de corrente que está voltando pela terra, essa corrente aqui, ó, vai ser muito elevada. Ou seja, ela vai elevar a corrente que está passando pelo disjuntor, certo? E com isso o disjuntor vai acabar desarmando. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Aí o esquema TT, né? Esse F é o que? Oi? Naquele gráfico lá da fuga. Ah, Aí é um corrente de fuga. LF ou um IF? IF, corrente de fuga. A corrente não é o I? Ah, foi o que eu imaginei mesmo. Sim, eu falei, não, É o I, eu tava na dúvida se realmente era corrente de fuga, mas para ter certeza. é corrente de fuga. Né? No tipo do esquema TT, né? O primeiro T é o aterramento no medidor, não é isso? Então ele tem um aterramento na medição. Então ele possui um aterramento no ponto de alimentação, que é a primeira letra, né? E as cargas são aterradas através de aterramento próprio e independente do circuito lançado. Se vocês observarem aqui, ó, o circuito de terra, ele vai ser um aterramento separado do aterramento da instalação, né? Então eu tenho um aterramento lá da instalação e cada máquina dessa daqui, cada equipamento desse, vai ter um aterramento individual, né? Que pode ser tanto separado, né? Cada equipamento com o seu aterramento separado, ou então eu posso ter um aterramento que vai ser utilizado para todos os equipamentos. Mas que esse aterramento aqui,
ele é separado do aterramento lá do medidor. Beleza? Então, ó, eu tenho o primeiro T, que é do aterramento do medidor, e tem o segundo T, que é do aterramento das cargas. Beleza? Beleza. Beleza. Aí como é que vai funcionar esse tipo de corrente de fuga, né? Esse tipo de aterramento. Em caso de circuito TT, a corrente de fuga, o circuito será fechado através da terra e a corrente será reduzida, não disparando o disjuntor do circuito. Ou seja, quando tiver uma fuga de corrente aqui, ó, o aterramento da própria carga, ele vai fazer o quê? Desviar essa corrente para a terra, né? E como a terra aqui ela tem o mesmo potencial, quando vocês verem lá eletrotécnica aplicada, vocês vão ver que o circuito ele tem que ser fechado, né? Então, o que acontece? Se aqui eu tenho o mesmo potencial, essa corrente vai passar pela terra e vai voltar para o circuito. Só que a resistência aqui da terra, ela vai ser tão grande que essa corrente vai ser muito pequena. Ou seja, se essa corrente é pequena, o disjuntor ele não vai perceber, né? Então, ele não vai desarmar o disjuntor, beleza? Só que o que acontece? Como aqui vai ter uma corrente de fuga passando pela terra, a gente pode tomar choque pelo chão, né? Que é o que a gente chama de corrente de passo, tensão de passo, né? Então, esse tipo de circuito aqui, ele é mais arriscado, ele é utilizado mais em equipamentos que possuem grandes tensões, né? Grandes extensões de rede, na verdade, de circuitos, né? E que a carcaça dele, ele precisa ser aterrado individual, né? Não pode ser aterrado no circuito da edificação, né? E aqui tem um circuito IT, né? Que é esse que o Antônio disse que ainda não viu. O que acontece? Esse circuito IT, ele não possui um aterramento no ponto de alimentação, certo? Que até nem botei aqui a imagem, acho que tem mais para frente. Não, botei não, né? Ou se possuir, esse aterramento é feito através de uma impedância, que seria um tipo de resistência, né? Impedância de aterramento, e as cargas são aterradas através de aterramento próprio, independente do circuito lançado. Aí, como eu falei para vocês, geralmente isso daqui é utilizado em... Ah, tá aqui o que não tem aterramento, né? Que o medidor não tem aterramento. Que ele raramente é utilizado, né? Isso aqui é utilizado mais para equipamentos que são muito sensíveis, né? Então, o que acontece? Se ele tiver uma fuga de corrente aqui, lembra lá que no TN, ou no TT, a gente tinha uma corrente de fuga que passava aqui pelo circuito? Quando eu coloco uma resistência a mais nesse circuito, o que vai acontecer com a corrente? Se eu estou botando a resistência a mais, a corrente vai ser mais reduzida ainda, né? Então, os equipamentos que são muito sensíveis, eles não vão sentir essa corrente por conta dessa impedância, né? Isso aqui, até para calcular ela, é mais trabalhosa, né? Vai pesar... É só a NASA. né? Então, o que acontece? Isso aqui é utilizado, geralmente quando vem nos equipamentos médicos, ele já vem dizendo qual é a impedância que você tem que utilizar nesse aterramento, né? Qual é a resistência que você vai ter que utilizar nesse aterramento, por conta da sensibilidade deles, certo? E aqui tem vários tipos, ó. Independente se o aterramento da carga, se ele é feito com um aterramento separado, ou se ele vai ser utilizado um aterramento só para vários equipamentos, ele vai ser considerado o IT, né? Que a gente vai ter um aterramento no medidor com impedância, né? E o aterramento separado para as cargas. Beleza? Beleza. Mas aí, como o Antônio falou, o que a gente mais vai utilizar vai ser o quê? TN. O TN, né? Que aí ele pode ser TNC, TNCS, certo? Ou então o TT, né? Que são os dois mais utilizados. Beleza? Esse IT é mais para quem vai trabalhar mesmo na parte de hospital, né? E equipamentos que são muito sensíveis. Beleza? Beleza. Tem mais alguma coisa? Ah, aqui. Aí como é que vai funcionar, né? No caso do esquema IT. Em caso do fuga de corrente, o circuito também vai ser fechado pela terra, né?
e a corrente será extremamente reduzida por conta dessa impedância aqui, né? Essa resistência, ela vai impedir a passagem de corrente e não vai disparar o disjuntor de circuito, né? Então, para esse tipo de circuito, a gente deve fazer o quê? Monitorar a isolação desses cabos, né? E a corrente a corrente de curto-circuito, ela deve ser controlada, né? Justamente pela sensibilidade desses equipamentos. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não. Alguém ia falando? Alguém ia falando aí depois que o Antônio falou, não? Tranquilo, então, né? Não. Era eu. Pronto. Então, beleza, pessoal.